Fala pessoal, continuando aqui essa tarde de Latinoware, quero convidar o Henrique Rodrigues. Ele vai falar sobre utilizando uma controladora SDN em redes resilientes com OpenFlow. E aí, Henrique, boa tarde. E aí, Bruno, tudo bem? Beleza, vou compartilhar aqui Tá sua certo. tela e pode Tranquilo. começar. Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Eu sou o Henrique e hoje eu vou comentar para vocês aqui sobre SDN, né? Aproveitando o gancho ali da palestra anterior do Davis, né? Ele falou ali, né, bastante sobre o SDN, então nós vamos dar sequência nesse conteúdo que hoje ele é um conteúdo que está bastante em alta, né? Então, antes de começar, eu gostaria de me apresentar, então, quem eu sou, né? Eu sou especialista em redes de computadores pela UTFPR, sou professor convidado no curso de pós-graduação no campus Curitiba da UTFPR. Lá eu trabalho com as disciplinas voltadas para redes, então gerência de redes, segurança em rede sem fio. Então lá nós trabalhamos basicamente, né, com tudo que está relacionado à rede. Também sou CTO na Act Tecnologia, empresa na qual eu sou cofundador. Então, na Act Tecnologia, nós trabalhamos bastante com tecnologias em cloud, trabalhamos com infra de TI. Então, durante o dia a dia, ali, trabalho bastante com assuntos relacionados a SDN também. E também sou cofundador da Trig, que é um projeto envolvendo IoT. Ele já está, o MVP nosso já está pronto e o produto já está a caminho de ir para o mercado. Então, nós agregamos todas as tecnologias, né, que eu falarei hoje dentro do meu ambiente de trabalho. Então, né, eu gostaria de trazer para vocês um pouco dessa experiência. Então, vamos lá. Hoje, o que nós vamos explorar? Então, o primeiro passo ali, o que é o SDN? Farei uma breve introdução do SDN, apresentando a diferença do SDN para o modelo tradicional, o que muda, quais são as vantagens de utilizar o SDN, por exemplo, né? Onde a gente ganha, o que a gente perde, tudo isso eu vou trazer hoje para vocês. E junto com o SDN, né, não podemos deixar de falar também do OpenFlow. Né? O OpenFlow é um protocolo, não podemos confundi-lo com o NetFlow, que é um protocolo da Cisco, né, para monitoramento, assim como o SNMP. O OpenFlow é um protocolo aberto, vou explicar mais detalhes dele logo à frente, mas é um protocolo muito interessante, porque o objetivo dele é justamente deixar a rede de computadores como se ela fosse um sistema operacional. Então, dessa forma, a gente consegue ganhar bastante no quesito gerência, né? E também apresentar para vocês a arquitetura, né, de uma rede SDN, como que ela funciona, e depois, né, uma conclusão ali para que a gente possa junto, se ficar alguma questão, algum tópico ali em aberto, nós possamos esclarecer. Então, pessoal, iniciando aqui, né, as redes definidas por software. Aproveitando o gancho da palestra anterior, né, então, começando com a motivação. O que motivou, né, o desenvolvimento das redes definidas por software? Nós chegamos num ponto, né, que os padrões de tráfego mudaram. Hoje a rede de computador não é mais utilizada somente para tráfego de dados de computadores, né, assim como quando surgiu a internet. Hoje, com as redes convergentes, né, nós temos mais de um tipo de dispositivo. Então, nós temos lá telefonia IP, vídeo IP, dispositivos IoT conectados à rede. E tudo isso, né, gerou um grande volume de dados. Então, os padrões de tráfego foram mudando ao longo dos anos. Então, o que isso nos traz vamos dizer assim, de desafio, né? O nosso maior desafio é justamente prover acesso para tantos dispositivos. Então, o SDN foi motivado basicamente por isso, né? Assim como hoje nós migramos para o IPv6 devido ao grande volume de dispositivos, nós também precisamos ter uma infraestrutura capaz de suportar esse aumento de dispositivos, né? Então, com os serviços em nuvem também gerou uma grande dificuldade de acesso. Então, hoje, né, quando nós trabalhamos com data center remoto, por exemplo, seja uma simples máquina virtual dentro do ambiente, por exemplo, o Google Cloud, o Amazon AWS, tudo isso precisa de conectividade, né? Como que nós provemos conectividade para esses dispositivos que estão remotos? Como que nós vamos conectar uma DMZ local com uma DMZ, por exemplo, que está em cloud, trazendo segurança e, ao mesmo tempo, facilidade de configuração e de gestão, né? Largura de banda. Hoje, nós não temos tanto problema com largura de banda, né? Nós conseguimos contratar links dedicados aí, basicamente, do tamanho que nós quisermos, né? Então, é fácil conseguir
essa contratação de banda, é claro que tem um custo, mas está reduzindo cada vez mais o custo do megabit, né? Então, nós conseguimos ter links muito maiores, né, com um custo muito menor, o que também propicia a migração para os serviços em nuvem, né? Um outro ponto, a falta de escalabilidade. Quando nós trabalhamos com rede local, nós temos uma limitação ali de escalabilidade, né? Nós não conseguimos ir muito além devido à limitação física que nós temos no site. Então, o SDN ele vem justamente para isso, né? Para a gente conseguir estruturar tanto uma rede local, quanto fazer interconexão entre redes locais e redes em nuvem. E a dependência do fornecedor. Esse daqui é um ponto muito importante, né? Nós que somos adeptos ao software livre, nós não gostamos de ficar presos, né, a fornecedores, ficar presos a códigos ou softwares que são de uso restrito, né, que são fechados. É claro que alguns casos nós não temos como escapar, né? Por exemplo, eu sou certificado Fortinet, nós trabalhamos implantando soluções de firewall Fortinet, é uma solução extremamente robusta, mas nós sabemos que, por ser um software fechado, né, assim como o John Madog comentou ali na palestra dele, né, na abertura ali da Latinoware, né, as diferenças entre o software proprietário e o software open source, né? Então, nós também gostamos de trabalhar de forma livre, e quando nós caímos a nível de rede, que era algo que nós não tínhamos, né, até alguns anos, nós hoje temos essa vantagem graças, né, ao protocolo OpenFlow. Como que funciona uma rede definida por software? Aqui eu tenho dois cenários para vocês. O primeiro é um cenário convencional. Nesse cenário aqui nós temos, por exemplo, um switch da Cisco, vamos dizer que seja, e aqui do lado um HP. Todo o acesso, todo o gerenciamento desses switches hoje, né, para eu poder acessar, onde está aqui essa chave, como que eu acesso? Individual. O que eu preciso saber para acessar um switch desse? São características únicas dele para fazer a configuração. Por exemplo, o CLI do Cisco, ele vai ter uma forma de configuração. Já no HP é diferente, né? Ele utiliza, vamos dizer assim, outra linguagem. Então, eu tenho que conhecer um pouco de cada um dos dois, né? Então, no cenário tradicional é isso, né? Tipo, eu tenho que fazer uma configuração no Cisco, eu tenho que conhecer do Cisco, acessar ele e fazer a configuração. Seja para HP, exatamente a mesma coisa. Então, né, no modelo convencional, nós temos formas diferentes de configurações para o mesmo resultado. Eu preciso habilitar o protocolo Spanning Tree, preciso passar uma VLAN numa porta. Tudo isso, né, cada switch tem a sua característica, né? Então, a CLI tem a linguagem própria e o gerenciamento é individualizado. Quando nós caímos em redes definidas por software, eu posso ter inúmeros fornecedores com diferentes switches, diferentes roteadores, qualquer tipo de equipamento de rede, mas o que importa no final é que esse equipamento fale o protocolo OpenFlow, né? Seja nas versões que nós utilizamos, da 1.0 até a versão 1.4, por exemplo. Então, a grande vantagem da utilização do OpenFlow é essa, né? Então, eu tenho vários switches, aqui nesse exemplo eu tenho 2, podem ser switches diferentes, da mesma marca, isso não tem problema, contanto que o switch fale o OpenFlow. E todo o acesso de gerenciamento ele é feito a partir de um console central, né, que nós chamamos de controladora. A partir da controladora, eu gero um arquivo de configuração, pode ser um XML, pode ser um YAML, qualquer arquivo que a controladora consiga compreender e automaticamente ela vai passar esses fluxos para os switches, né, que estão logo abaixo dela. Então, ela faz todo esse gerenciamento, então ela controla todos os fluxos, né? Então, a configuração é única para qualquer dispositivo, independente do fabricante. E aí, se eu tiver que substituir o equipamento, não me importa se eu tenho no depósito um switch HP, um switch Cisco, um switch Intersys, simplesmente ele falou OpenFlow, eu consigo adicionar ele naquele mesmo local e voltar às configurações que estavam antes. Então, eu não fico preso ao fabricante, né? E o gerenciamento ele é centralizado. Agora, no modelo convencional, como que funciona a arquitetura, né? Basicamente, quando eu pego um switch ou um dispositivo de rede, ele é todo encapsulado, né? Então, dentro dele, nós temos ali o data plane, o control plane e a aplicação dele. Então, eu faço toda a gestão desse equipamento dentro dele. Então, aí é uma grande limitação, por quê? Eu preciso acessar aquele dispositivo para fazer a configuração. Mas eu tenho o Cisco Prime, por exemplo, que ele já agrega conceitos de SDN. Então, o Cisco Prime, nas versões mais antigas, ele não trabalha com OpenFlow, né? Ele utiliza um protocolo proprietário da Cisco e você faz a gestão desses switches. Você está preso a Cisco, né? Então, não é uma solução da forma que nós gostamos, né? No caso, o open source. E quando eu caio para a arquitetura SDN, nós separamos em camadas, né? Então,
O switch, eu pego um equipamento lá que seja de qualquer marca, ele vai estar dentro da camada de infraestrutura. Ele vai servir basicamente na camada física. Toda a lógica, toda a configuração é feita na camada de controle e na camada de aplicação que estão acima desse equipamento. Então, a camada de controle, né, ela fica disposta acima do equipamento, normalmente é um servidor, uma máquina virtual que roda a aplicação de controladora do OpenFlow. Então, como que é feito esse gerenciamento? A controladora se conecta no switch e ela envia para ele as informações. Logo à frente, eu vou mostrar para vocês como é que é feita essa conexão, né? Como que ele se conecta, se é seguro ou não, e se é possível também nós termos um ambiente distribuído, né? Esse é o grande objetivo do SDN. Então, trazendo aqui para o protocolo OpenFlow. O OpenFlow é um padrão aberto, ele permite o gerenciamento completo do ativo de rede. Ele foi criado em 2007 por pesquisadores de Stanford. Eles começaram criando essa tecnologia justamente para romper essas barreiras que nós temos hoje. Então, já tem um estudo bem longo, existem locais que já têm a infra toda em OpenFlow, já está rodando com controladoras, né? Seja em cenários mais simples, que trabalham ali somente a nível de switching, né? Configurar um spanning tree, passar uma VLAN e tudo mais, fazer um roteamento mais simples, e também locais que trabalham com BGP, por exemplo, seja em data center de grande porte, o pessoal já está migrando suas soluções hoje para OpenFlow. Ele foi desenvolvido pela ONF, na Open Network Foundation, então uma fundação que trabalha basicamente com recursos abertos de rede, né? Então é uma fundação de software livre, e é muito legal a forma que eles trabalham, e eles têm uma documentação extensa. Então todo o conteúdo que eu extraí para apresentar aqui para vocês, basicamente eu peguei lá do site deles, né? No final eu deixo também as referências bibliográficas que eu utilizei para a montagem dessa palestra aqui. A questão interessante do OpenFlow é a interoperabilidade entre fabricantes, né? Então nós aplicamos o conceito de sistema operacional de rede. Assim como eu instalo o sistema operacional num computador ou num servidor, né? Seja Microsoft Windows ou seja um Linux, nós conseguimos extrair todo o potencial daquele hardware de formas diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu monto um cluster de servidores, né, cada um ali com o seu sistema operacional e eles se conectam, da mesma forma nós trabalhamos com a rede. Então, nós não ficamos mais dependentes do software do fornecedor, né? Ele simplesmente provê a camada de acesso para nós. Ele permite a conexão entre a rede física e a rede virtual, então a controladora fica, né, virtual e o equipamento que está habilitado OpenFlow ele fica lá na camada física. Ele opera em dois planos, então o OpenFlow é dividido em duas partes. O plano de controle, né, lembra que no switch tradicional, no equipamento de rede tradicional, ele trabalha tudo isso dentro dele. Já no modelo OpenFlow, nós temos essa divisão, né, o plano de controle, que é a controladora que vai instalada no servidor, e daí o plano de dados. O plano de dados é justamente o equipamento habilitado com o OpenFlow. Esse equipamento que está habilitado com o OpenFlow, né, um switch, um roteador, um firewall, nós podemos trabalhar dessa forma. Tem um outro ponto interessante que eu vou falar à frente para vocês, é o Open Virtual Switch. Quando nós trabalhamos em ambiente com hiperconvergência ou virtualizadores, né, nós também temos ali o Open vSwitch. Então, nós conseguimos conectar o Open vSwitch por meio do OpenFlow em uma controladora e gerenciar esse switch virtual da mesma forma que eu gerenciaria um switch físico. Então, ele permite essa interconexão entre plataformas, né? Seja um equipamento físico ou seja um equipamento virtual. Então, a arquitetura do switch, como que ele funciona, né? Dentro do equipamento do switch, no caso, nós temos ali a tabela de fluxos, ele vai ter uma interface do protocolo OpenFlow, essa interface vai se comunicar com a controladora, e a comunicação da controladora ela se dá por meio dessa SSL e TLS. Então, nós temos um meio seguro de comunicação entre o switch e a controladora, e ali entre os dois passa uma comunicação segura. O objetivo é também, né, que ninguém consiga interceptar esses dados na rede e consiga modificar as configurações do switch, né, porque, de certa forma, nós abrimos uma nova possibilidade ali de invasão, né? Então, por isso que também deve-se tomar cuidado com a forma que é feita a conexão da controladora com o dispositivo OpenFlow. Ele também, né, vai enviar o conjunto de instruções para controlar o hardware, que está justamente ali na interface do protocolo OpenFlow. Então, a interface dele serve justamente para que a controladora consiga enviar para o switch
as tabelas de fluxos, né? E também as operações de hardware que ela deseja que o switch execute. E dentro do switch vai ter uma tabela de fluxo, né? A tabela de fluxo é muito comum no OpenFlow, então o OpenFlow basicamente é uma tabela de fluxos, né? Então ela controla todo o encaminhamento de pacotes, né? Como que funciona? Dentro do switch ele vai ter uma tabela e ele vai dizer o seguinte: quando entrar uma informação por tal interface, com tal destino, você faz isso. Basicamente é isso. Mas se não tiver naquela tabela do switch, o switch consulta a controladora OpenFlow para que ela possa tomar a decisão do que vai ser feita com aquela informação. Então, ainda falando sobre os fluxos, né? Como que funciona? Então, é exatamente da mesma forma que nós temos um cabeçalho TCP/IP, nós temos também um cabeçalho do OpenFlow, né? Então, aqui embaixo nós dividimos entre camada 1 e camada 4, lá do modelo TCP/IP, né? A camada 1 sendo a camada física, ali a camada de rede mesmo, né? Então, como que funciona? Na camada 1, é basicamente o switch, onde tem a porta de ingresso da informação. A ação é definida no fluxo e aplicada no pacote. Então, no momento que o pacote entrou na rede, naquele equipamento de rede, ele vai verificar se na tabela dele ele tem alguma informação do que ele vai fazer com aquele pacote. Por exemplo, entrou um pacote com a tag de VLAN tal, com destino a tal rede. Ele vai verificar se ele tem rota para isso, se ele tem ACL para isso, se ele pode encaminhar esse pacote ou não. Aí o servidor OpenFlow define se pode ou não pode e faz o encaminhamento desse pacote. Então, toda a gestão dos pacotes de rede fica a critério da controladora, né? Então, aqui, como eu falei antes, então, quando ingressa no comutador, o cabeçalho do pacote é preenchido e encaminhado para o controlador. Então, ele pega essas informações, preenche, se ele tiver local, ele já executa, e se não tiver, ele encaminha para a controladora. Também não dá para sobrecarregar a controladora ali do OpenFlow, né? Então, a controladora vai analisar aquela informação, se o switch não tem condições de tratar, e daí ele atualiza a tabela de fluxos do switch, informando o que ele deve fazer com aquela informação nova que entrou na tabela, né? Então, cada fluxo tem uma ação, né, e são aplicadas de acordo com a tabela. Então, tem ação, por exemplo, de forwarding, de drop, de set, justamente para que você possa controlar o fluxo que aquele pacote vai ter dentro da rede. Então, é possível ter esse nível de controle, né? Ainda sobre os fluxos, né? Um switch que trabalha com OpenFlow, ele deve ser capaz de realizar 3 simples ações com fluxos entrantes. Então, entrou uma informação dentro do switch, o primeiro passo é, né, encaminhar o fluxo entrante para uma determinada interface de saída, e se tiver alguma entrada equivalente para o fluxo, ele verifica lá na tabela dele. O segundo, se ele não tiver um fluxo cadastrado, né? Então, caso não haja uma entrada equivalente na tabela de fluxo, o switch deve ser capaz de encapsular o primeiro pacote, né, ou todos, dependendo da configuração que se definir, e vai encaminhar para o controlador através do canal seguro. Então, o controlador recebe aquela informação que o switch não conhece, e daí sim ele vai tratar e vai decidir o que fazer com esse pacote, né? Então, ele pode decidir se aquele switch vai aceitar ou não a informação. Assim, o OpenFlow ele muda bastante o conceito que nós trabalhamos hoje, né? Porque isso daqui hoje é tratado dentro do switch. Então, nós tiramos essa lógica do switch, trazemos para fora e nós decidimos como que vai ser feito o controle de fluxo da rede, né? E por último, o switch ele deve ser capaz de descartar os pacotes, né? Então, ele tem que ter essa característica. No momento que nós configuramos um switch para OpenFlow, esse switch ele passa toda a gestão dele para a controladora e ele tem que ser capaz de pelo menos esses 3 recursos estarem em funcionamento. Agora, né, falando um pouco mais da controladora, eu só expliquei, né, que manda informação para ela, mas ela também, né, é um software extremamente importante porque ela vai se conectar ao dispositivo de rede. Ela vai manipular a tabela de fluxos do dispositivo, também opera em arquitetura distribuída. Esse daqui é um ponto bem interessante, porque se nós não operarmos em arquitetura distribuída, nós teremos um sério problema de sobrecarga na controladora, né? Isso pode gerar também um gargalo de rede, porque se não estiver bem configurado e as tabelas de fluxo não estiverem de acordo, vai sobrecarregar lá a tabela, né, a controladora, por exemplo. Então, é possível ter uma controladora distribuída. Aqui é um exemplo básico, né? Então, tenho 2 switches ali conectados a uma controladora, mas eu também posso trabalhar de forma diferente, né? Um ponto interessante é que as controladoras elas fornecem APIs para conexão com o OpenFlow. Então, eu consigo extrair informações do switch, seja por SNMP ou até mesmo pelo Grafana. O Grafana consegue ler
os dados da API e trazer informações ali na tela, né, muito mais detalhadas do que, por exemplo, o SNMP. Hoje é possível, né, tem vários equipamentos que trabalham com leitura de OpenFlow, então você consegue fazer leituras mais avançadas do que com o SNMP, por exemplo, né, e você consegue trazer essas informações muito mais ricas, né? Então, existem controladoras OpenFlow, né? O principal é o Knox, ele é escrito em C++, também ele foi criado lá pela mesma empresa que criou, né, pela mesma fundação que criou o protocolo OpenFlow, e tem também o POX, né, que é feito em Python. Eles fazem exatamente a mesma coisa, né, eles fazem esse intermédio entre o protocolo OpenFlow e a controladora, né, então eles ficam ali no meio caminho aplicando a lógica para os switches. Então, pode ser... Essas são apenas duas opções, tá? Existem mais opções disponíveis hoje no mercado. Então, quando eu trabalho, né, com uma arquitetura distribuída, assim, a controladora ainda está vinculada àquele switch principal, tá? O switch tem vinculado nele a controladora que ele faz parte, mas eu consigo ir ampliando a quantidade de controladoras e conectando mais dispositivos. Dando um passo além, né, eu consigo trabalhar com nuvem, por exemplo, ou posso ter um site remoto. Vamos trazer aqui para o nosso mundo, né, do open source, é uma ferramenta que nós trabalhamos bastante, que é o Proxmox. Então, dentro do Proxmox, né, nós conseguimos trabalhar com o Open vSwitch. Então, com o Open vSwitch, nós conseguimos também se comunicar com o OpenFlow. E dessa forma, nós conseguimos fazer toda a gestão da parte de rede ali do Proxmox. Né? Então, seja um site remoto que eu estou rodando com o Proxmox, posso estar com essa instalação dele rodando em Google Cloud ou em Amazon, por exemplo, né? Ou posso estar rodando em algum outro site. Não preciso de um nível de complexidade de rede alta lá, porque eu trago tudo por software. Então, ele também nos permite trabalhar dessa forma. A controladora pode estar tanto local quanto remota, né? Depende do nível de acesso que você tem e do volume de dados que trafegam na rede. Tem que tomar cuidado com a latência também. Como eu falei do Open vSwitch, né? O Open vSwitch, para quem não conhece, é um switch multicamadas baseado em software. Ele tem compatibilidades com vários hypervisors, né? Ou virtualizadores e sistemas operacionais. Então, eu consigo instalar ele dentro de um sistema operacional e definir ali como que vai ser a configuração dele. Ele é basicamente um switch virtual. Ele funciona muito bem em ambiente de virtualização e ambiente de hiperconvergência. O gerenciamento dele é extremamente fácil, e ainda mais quando eu conecto ele com a controladora OpenFlow. E o principal é que ele é de código aberto. Então, né, trazendo ali o OpenFlow para a cloud, então eu consigo estender a minha lógica de rede local para outros sites com muito mais facilidade. O gerenciamento fica simplificado, e com o conceito do sistema operacional de rede, as configurações são únicas, né, tornando-se multiplataforma. Se hoje eu tenho um equipamento de uma marca e amanhã eu comprar um equipamento de outra marca, tudo vai continuar funcionando. Eu não dependo mais especificamente de um fabricante. E agora, né, para concluir, é um assunto extremamente vasto, né, o tempo aqui é pequeno, então eu gostaria de simplesmente deixar vocês ali com uma introdução no conteúdo para que, né, vocês possam ir buscando mais informações também, né? Então, o primeiro passo que o OpenFlow nos traz é a independência, né? Nós não ficamos dependentes daquele equipamento, daquele fabricante em específico. Isso para nós do mundo open source é muito bom, né? Nós não gostamos de ter nenhuma amarra ali com algum tipo de fabricante, algum tipo de equipamento, né? Então, ele nos traz essa flexibilidade. Também ele gera uma mudança de comportamento da rede, porque eu trago o gerenciamento da rede para dentro da controladora, né? Ela não fica mais lá dentro do equipamento, então muda completamente o comportamento da rede, né? Então essa questão da administração, ela também muda. O funcionamento é distribuído, então eu posso ter mais de uma controladora, dessa forma eu ganho em resiliência, né? Então nós temos ali várias controladoras controlando vários dispositivos e todas com a mesma configuração, né? E por último, né, facilita muito a implantação da rede como serviço, né? Então hoje nós trabalhamos bastante com o conceito de software como serviço, de rede sem fio como serviço, e também nós conseguimos trazer esse conceito com muito mais facilidade para trabalhar com rede como serviço, justamente pelos tópicos que eu falei logo acima, né? A questão da independência, a questão do funcionamento distribuído, tudo isso permite que nós tenhamos uma rede como serviço. Aqui eu tenho as fontes de onde eu busquei essas informações, né, que eu trouxe hoje aqui para vocês, e eu vou disponibilizar também os slides para que vocês possam acompanhar. E aqui, pessoal, eu deixo o meu contato
henrique@acttecnologia.com.br. Eu estou disponível sempre que vocês precisarem. Se tiver alguma dúvida, qualquer questão que eu possa ajudar, pode contar comigo. E é isso. Então, aqui encerra-se hoje a palestra, né? O Bruno já está me avisando aqui que o tempo deu certinho. Estou de volta. Isso aí, Henrique. Quero te agradecer aí pela palestra, viu? Muito bacana. E reforçar, né, que caso alguém tenha alguma dúvida, pode te mandar um e-mail que você vai responder prontamente. Com certeza. Estou sempre à disposição. É isso aí. Muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado pela oportunidade, Bruno. Até Até mais. Tchau, tchau. mais. Tchau.